meia-noite é quando todo mundo comemora o Natal, que seria o nascimento de Jesus. Bem, a gente tem que entender algumas coisas, alguns princípios que tem que ficar claro. Primeiro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá, gente? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, a data mais provável foi em abril que Jesus nasceu, e não em dezembro. Só que escolheram o dia 25 de dezembro, até porque está perto do Ano Novo, para ser o nascimento de Jesus, e acabou se tornando uma festa tradicional cristã, que é o nascimento de Jesus. Então, eles escolheram um dia para comemorar o nascimento de Jesus, decidiram o dia 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Historicamente, porque já era uma data que muitas religiões comemoravam o nascimento ou o surgimento dos seus líderes. Então, o cristianismo embarcou nessa e pegou essa mesma data, como já era costume de uma grande quantidade da população, então só agregou aí o nascimento de Jesus dentro dessa data. Amém? Ah, pastor, então significa que você é contra o Natal? Claro que não. Se tem um dia para celebrar o nascimento do nosso Senhor, vamos celebrar. Posso ouvir um glória a Deus? Só não podemos esquecer do princípio. Porque o Natal, a gente, se tornou um dia em que, ou uma época do ano, em que as pessoas ficam com o coração mais dóceis. Sim ou não? As pessoas pensam em fazer mais caridade, as pessoas pensam em ajudar mais o próximo, as pessoas trocam presentes. Dentro do seio familiar é um momento de reunir a família, e às vezes parentes até que estão distantes, faz tempo que você não vê. Nessa data você acaba juntando. Então isso é uma bênção. É ou não é, gente? Me ajuda aí, gente. Vocês estão... Nem parece que vocês estão no Natal. É ou não é? É uma bênção, então a gente não vai contra o Natal. Não é para... Eu já vejo muito cristão pregar contra o Natal. Não, porque tem que acabar, porque a igreja... Não, se é um momento onde você pode trazer união, você pode trazer a família junto, onde muitas pessoas aproveitam para liberar perdão, para ter um coração mais amável, glória a Deus. Claro que isso tinha que acontecer o ano inteiro. Quem é de Cristo, o Natal é todo dia. E todo dia é dia de perdoar, todo dia é dia de se reunir, todo dia é dia de estar junto. Mas quem não é, pelo menos um dia no ano, eles fazem isso. E glória a Deus por isso. Amém? Então nós não somos contra o Natal. Amém? Só não podemos esquecer e deixar o Papai Noel assumir a cena, não. Papai Noel... Ah, pastor, você é contra o Papai Noel? Também não. Por quê? Porque dá presente para as crianças, deixa as crianças ganhar presente. Se você acabar com o Papai Noel, acabou com os presentes das crianças. Acabou a graça de ir para o shopping. É ou não é? Apesar que esse ano não teve graça nenhuma, porque o shopping não teve, mas é ou não é? Deixa lá. Você tem que ensinar para o teu filho quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro motivo de adoração. Que ele tem que adorar só a Deus. Mas ele lá tirar uma foto do Papai Noel, meu filho, não vai matar ninguém. Quem pegou essa? É ou não é? Eu tenho foto com meus filhos lá com o Papai Noel, então... Não é para você idolatrar e falar, ah, não, mas deixa ele lá. Dá presente para o teu filho. Mas diga, ó, nós estamos dando esse presente em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas tira uma fotinha com o Papai Noel que não tem nada. Tem igrejas que já não quer, tem outros que já não gostam. Eu acho assim, se é uma coisa que traz alegria e não é pecado, para quê? Mas lembra quem é um Salvador. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? E hoje eu queria trazer para vocês justamente isso. Qual foi o reino que Jesus veio estabelecer? A vinda de Jesus, ela foi importante para quê? Porque se fala muito da morte de Cristo, mas o ministério de Jesus não começou na cruz. A cruz é a conclusão do seu ministério. A cruz é importante? Claro que é, porque a Bíblia diz que sem cruz não há remissão de pecado. Quem entendeu, gente? Mas o estabelecimento do reino de Deus, ele se dá quando Jesus entra no mundo, quando Jesus nasce, quando Jesus começa o seu ministério, ali começa o reino de Deus. Tanto que quando Jesus se apresenta, ele diz, eis que é chegado o reino de... E ele estava vivo, ele ainda não tinha morrido. Então o reino de Deus não veio depois da sua morte. O reino de Deus veio enquanto ele estava aqui. Por quê? Porque ele estabeleceu de volta o princípio que Deus tinha gerado lá no Gênesis. Quando o homem foi criado, Deus colocou o homem no jardim,
colocando o homem no jardim, depois de ter criado tudo, qual foi a ordem de Jesus? De Deus. Governe sobre tudo. Sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os que rastejam, sobre os que vivem no mar. O homem tinha a responsabilidade de governar sobre a terra. Então, o que estava na terra, estava sob o governo do homem. Quem entendeu? Satanás foi lançado para onde? Quem souber ganha uma bala. Para onde Satanás foi lançado, gente? Para a terra. Significa que Satanás estava debaixo do governo do homem. Quem entendeu isso? O homem tinha poder e domínio sobre Satanás. Tinha autoridade sobre Satanás. Porque Deus colocou, estabeleceu isso. Você, homem, vai dominar sobre tudo que está na terra. Satanás foi lançado dos céus para a terra. Então o homem tinha autoridade sobre Satanás. Posso ouvir um glória a Deus? Só que quando o homem pecou, ele perdeu o governo da terra. Porque o pecado manchou a sua autoridade. Tanto que a partir dali, Deus estabeleceu, olha, o homem vai ter que trabalhar, ou vai ter que se sustentar do suor do seu trabalho. Antes do pecado, o homem não precisava plantar, a terra dava frutos. Quem entendeu? O homem não precisaria de comer carne. Os alimentos da terra eram o suficiente para ele. Então ele não precisava plantar. Era só ir lá, colher a maçã, comer a maçã. Antes do dilúvio, os alimentos duravam muito tempo. Não fermentavam, não apodreciam. Então, por exemplo, tinha uma macieira lá, a macieira ia ficar lá. Quando você quer comer a maçã, você come. Aí nascia outro fruto depois. E aí você podia comer, guardar. Eu vou guardar aqui, daqui a 2 meses eu vou lá, a maçã está boazinha. Posso ouvir um glória a Deus aí? Hoje você compra maçã, com uma semana já não presta mais. Você tem que lançar fora, já é ou não é? Dependendo do lugar que você compra, no outro dia já está ruim. Então vejam, o homem tinha governo sobre tudo. Diga assim, tudo. O pecado veio manchar isso, veio tirar o governo do homem. E aí Satanás se aproveitou disso para usurpar um poder que estava sobre o homem e não sobre ele. Então, aquele que deveria ou que seria colocado embaixo do governo do homem, passou a influenciar o governo do homem. Quem entendeu? E Satanás começou um reinado de destruição na terra. Quando Jesus nasceu, Isaías 9 está falando sobre isso, a chegada de um menino, que aqui nós podemos traduzir como Jesus. Claro, Isaías viveu antes de Jesus, cerca de quase 600, 700 anos antes de Cristo. Então, obviamente que ele não sabia que era Cristo, mas está deixando bem claro, um menino nasceu, era homem. Diga assim, homem. O menino nasceu, um menino Deus nos deu. E o governo estava sobre seus ombros. As pessoas não entendem isso. O governo estava sobre os ombros de Adão. O pecado de Adão e de Eva fez tirar o governo da terra das mãos do homem. Só que Jesus veio reestabelecer esse governo e trazer de volta aquilo que era o plano original de Deus. Qual? Domine sobre tudo. Quem pegou essa? Dá uma glória a Deus aí. E isso, gente, não era o trabalho da cruz. A cruz era a remissão de pecado. Isso era restabelecer o reino de Deus na terra. Claro, aqui ele está falando também do reino de Deus espiritual, mas ele está trazendo de volta ao reino de Deus na terra, aonde nós temos autoridade para dominar, e você tem autoridade para dominar, se você estiver em Deus. Se você estiver em Deus, entender que você é pecador e que necessita da cruz de Cristo, se você se arrepender de coração, pedir perdão e mudar a tua vida, você pode governar e mudar a sua história e as coisas que estão ao teu redor. Quem pegou essa? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus nasceu como menino num lugar pobre. Por quê? Porque se Jesus nasce no meio dos ricos, a impressão que ia dar, só os ricos podem.
Se Jesus nasce num palácio, vai dar a impressão que só os nobres podem. Aonde Jesus nasceu? Na menor cidade de Israel, a mais pobre, Belém. Tanto que quando Filipe vai apresentar Jesus a Natanael, ele diz: olha, está vindo um moço lá de Belém. Jesus nasceu. E a resposta dele foi: e sai alguma coisa boa de lá? Em outras palavras, estava dizendo, o pior lugar, o rejeitado, que ninguém dá nada. Sabe? Tipo, por exemplo, se nós falássemos hoje, vai nascer um cara que vai governar o mundo inteiro. Qual o primeiro lugar que você pensaria que esse cara ia nascer? Na elite. Num país, Alemanha, Estados Unidos, um país de elite. Você nunca ia pensar que esse cara ia vir, sei lá da Somália. Você nunca ia dizer, ele é da Somália. E era isso que Deus fez. Deus pegou o lugar mais pobre para mostrar que a autoridade do homem não está no seu poder ou na sua capacidade, mas está na sua entrega a Deus. Por que Jesus teve toda a autoridade? Porque sobre ele estava o princípio de Deus, e o pecado não tinha roubado o governo que Deus tinha dado sobre ele. E se você estabelecer isso, você vai viver aquilo que Jesus disse. Jesus disse: se vocês creem em mim, vocês farão o que eu fiz e coisas... Quem entendeu, gente? Você pode fazer coisa maior do que Jesus fez. Cara, isso é muito louco. Ele está fazendo, você pode fazer coisa maior do que eu fiz. Em outras palavras, o que eu fiz na terra não é o limite, tem mais. E Deus quer colocar mais na tua vida. Em nome de quem, gente? E veja que Jesus deixou isso bem claro. Que não era o Jesus glorificado, o Jesus Deus, era o Jesus homem, porque tudo isso aconteceu antes da sua morte na cruz. Quando ele morre e ressuscita, ele não vem mais como homem, mas ele vem como Deus, ele vem com a sua glória. Quem entendeu? Ele vem com a glória, ele vem com o poder do ressurreto, o poder daquele que ressuscitou e venceu a morte. Mas repare que se você ler a história de Jesus, você vai perceber que ele fez um milagre e dominou demônios antes de ser o Jesus glorificado, antes de ter todo o poder nas mãos dele. Quando Jesus morre e ressuscita, ele volta e diz: todo o poder me foi nos céus e, em outras palavras, eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Isso Jesus glorificado. Mas veja que o Jesus, antes de ser glorificado, como homem, ele já mandava e operava e dominava demônios. Porque esse é um governo dos homens que Deus estabeleceu. E que o pecado tirou isso da gente. Quem está entendendo isso, gente? Ou eu estou indo muito profundo aí? Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus, só quem está entendendo. Dá um misericórdia quem não está entendendo nada. Então vocês estão entendendo, glória a Deus. Que às vezes Deus me fala umas coisas, eu fico tão empolgado que eu esqueço de explicar direito. Aí eu vou passando direto, que eu me empolgo. Amém? Vejam só, olha para vocês entenderem. Jesus curou muita gente. Antes ou depois da sua morte? Jesus deu ordem ao mar e o mar se acalmou. Antes ou depois? Jesus ressuscitou mortos. Antes ou depois? Quem entendeu, gente? Jesus expulsou demônios. Antes ou depois? Repara que quando Jesus volta, como Deus, ele não faz nenhum milagre. Quantas pessoas Jesus curou depois que ele voltou como Deus? Depois que ele voltou dos mortos? Quantas? Quantas vezes ele parou o mar? Então ele não tinha poder? Não, ele estava mostrando que o poder estava sobre os homens. O poder sobre a terra foi entregue a nós. Tanto que, quando Jesus é ressuscitado, que ele volta, ele manda dizer: chama os discípulos, vem cá, eu quero uma reunião com todos eles. E manda chamar Pedro. Que Pedro estava meio assim, que ele tinha traído Jesus. Traído não, mas ele tinha negado Jesus. Ele estava meio se sentindo, sabe, o peixe fora d'água. Tipo, Jesus não vai mais me querer. Tipo, o meu ministério acabou. Entendeu? João, pela descrição do evangelho de João, você percebe que João ficou o tempo inteiro com Jesus. João não negou Jesus.
Não negou, ele ficou lá o tempo inteiro. Tanto que em João, ele descreve, quando Jesus olha para ele e diz, olha, aí está a tua mãe. Quando ele aponta para Maria, dizendo, quer dizer, não aponta que ele está na cruz. Mas ele diz, ó, João, aí está tua mãe. Maria, aí está teu filho. Por que Jesus fez isso? Olha como é que Jesus pensa em todos os detalhes. Porque Jesus, sendo o filho mais velho, era a responsabilidade dele cuidar da família. Quando o pai dele morreu, José morreu, estava sobre a responsabilidade, e essa é uma tradição judaica, de que Jesus tinha que cuidar da mãe e de toda a família. E Jesus cuidava de Maria. Quem entendeu? Quando Jesus morre, ou ele está lá na cruz, ele coloca essa responsabilidade sobre João e diz, João, ó, você vai cuidar de Maria para mim, porque era a minha responsabilidade. Eu estou partindo para o Pai, mas eu estou deixando ela em tuas mãos. João ficou lá. Então, se você fosse pensar, humanamente, quem assumiria a liderança da igreja? Pedro ou João? João não negou Jesus, ficou lá do lado. Apesar de João ser um dos grandes líderes da Bíblia, mas é bem claro que Jesus chama Pedro e restabelece o ministério de Pedro. E esse é um dos temas do ano que vem, amém? O ano da restituição. Na nossa campanha começa o ano com Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então você vai entender um pouquinho mais dessa história. Como o ministério de Pedro recomeçou. Recomeçou para nunca mais parar. Amém? Ele chama Pedro e diz, Pedro, vem cá, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pois Jesus olha para ele e pergunta de novo, tu me amas? Por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro confirma. E na terceira vez a Bíblia diz que ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque o seu coração ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. Quando Jesus percebeu que Pedro tinha entendido o propósito de Deus, e que ele não era mais aquela pessoa arrogante, mas ele dependia de Deus, ele aprendeu a depender de Deus, Deus diz para ele, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha, e as portas do inferno não? Quem pegou? Em outras palavras, Jesus estava repegando o governo da igreja, dos homens, sobre a terra e recolocando nas mãos dos homens. Só que agora não mais dos homens pecadores, mas da igreja do Senhor Jesus. Aqueles que se colocam diante do Senhor para serem santificados por Ele. Você pegou isso? Sim ou não? Você entendeu isso? O governo que antes estava sobre Adão e que Adão perdeu por causa do pecado e que Jesus restabeleceu com a sua vinda para a terra, ele agora se colocou sobre a igreja. Então a igreja tem poder sobre toda a terra. E o mal não pode tocar. Diga para o teu irmão assim, o mal não pode te tocar. Se o teu coração estiver em Deus. Agora vamos definir o que é a igreja. Igreja é o corpo de... Paulo deixa bem claro. Jesus é o cabeça. E nós somos o corpo. Aí eu pergunto para você, conhecendo um pouquinho, só um pouquinho de anatomia. Se você conhece o básico da anatomia, pelo menos as partes do corpo, você vai entender o que eu vou te dizer. Quem comanda todo o corpo? Hã? Para mim levantar as mãos, para mim balançar as mãos, para mim tocar um instrumento, para mim andar, o comando vem da onde? O teu corpo, ele não age sem o comando da tua cabeça. Você não fala, você não anda, você não respira, se não vir um comando da tua cabeça. Quem entendeu, gente? Tanto que quando há uma morte cerebral, o corpo inteiro pode estar funcionando, mas a pessoa é dada como? Morta, acabou. O coração pode estar batendo, fígado, rins, tudo funcionando. Se a cabeça morreu, o cara está... Agora o oposto. A pessoa sofre um acidente e fica paraplégico, ou seja, o corpo está morto. Não reage mais, não está em cima de uma cama. Mas a cabeça está funcionando. A pessoa está morta? Ela está o quê? Quem entendeu isso? Quando Paulo diz, nós somos o corpo e Cristo é significa que todo comando, toda ação, toda direção, toda reação tem que vir de onde? Da cabeça de Cristo.
E é isso que Jesus está estabelecendo. Quando você se coloca 100% para fazer a vontade de Deus, você se torna igreja, se torna corpo. E aí você domina sobre tudo. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Porque você não faz mais a tua vontade. Você faz a vontade de quem? Então você não usa o poder que Deus te deu para o teu benefício próprio. Você usa para benefício do reino. E aí que as coisas começam a dar certo na tua vida. Tem pessoas que vêm, pastor, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ter dinheiro. Glória a Deus. Mas para que você quer ter dinheiro? Ah, para mim comprar uma boa casa, um bom carro e ter uma vida boa. Deus não vai te dar o dinheiro. Porque o teu dinheiro tem que servir o reino. Quem entendeu, gente? Por que quem não é dizimista e ofertante não prospera? Por quê, gente? Não é porque Deus fica de castigo, tipo, ah não, se você não me der, eu não te dou. Deus não é vingativo, diga assim, Deus não é vingativo. Mas tudo tem que ser em prol do reino. Se você é dizimista, é ofertante, se você entrega na casa do Senhor, Deus te dá mais. Por quê? Porque aquilo que Deus está te dando está servindo ao reino. Se você clama a Deus por um carro, e no teu coração tem um desejo de usar o carro para o reino de Deus, Deus vai te dar esse carro. Se você clama a Deus por dinheiro, poder financeiro, mas no teu coração tem um desejo de pegar esse dinheiro, esse poder financeiro, e abençoar outras vidas, abençoar a obra de Deus, usar isso para o reino, Deus vai te dar muito. Por isso que o liberal é abençoado. E quem retém, não tem nada. Você pegou isso, sim ou não? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então queira ser cheio do Espírito Santo para ganhar almas para Jesus. Porque se você quiser ser cheio do Espírito Santo, só por ser cheio do Espírito Santo e ter a sensação de ser cheio do Espírito Santo, Deus não vai te encher. Tudo que Deus te dá tem que ter um propósito do reino. Por quê? Porque Deus reestabeleceu o reino nas tuas mãos. Agora não adianta Deus estabelecer os reinos nas tuas mãos como igreja e você ficar morto e parado. Você está entendendo isso, gente? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí. Jesus veio e tudo que Jesus fez, a sua ação e reação, foi com propósito. Qual? O reino do Senhor ser estabelecido. Eu não estou dizendo que você não pode desejar coisas para você. Lógico que você pode. Sim ou não? Pode, claro que pode. Ah, eu desejo tirar umas férias e ir para Miami. Glória a Deus. Você não é que é pecado desejar algo para você, mas você tem que entender que tudo que Deus te dá é em prol do reino. Quem pegou essa? Olha um testemunho da minha vida. Na minha família, praticamente todos os meus irmãos são músicos. Ou canta, ou toca. E uns cantam e tocam, outros fazem música e tudo. Da minha família, eu era o sem talento. Eu cantava todo desafinado e mal. Ainda não canto bem, mas já melhorei. Eu não sabia tocar instrumento nenhum. O que eu sabia tocar era um pouco de bateria. E mesmo assim não era lá muito bom. Quem entendeu, gente? Eu não tinha. Eu olhava dos meus irmãos, eu lembro que o Levi tocava muito bem, o Jário tocava bem, o Abel aprendeu a tocar, a Leia canta muito bem, a Débora canta muito bem, a Esté canta muito bem. E eu era tipo o patinho feio. Eu era o patinho feio. Eu começava a cantar, eu tomava chinelada para parar. Literalmente, não é brincadeira não, de verdade. Tacava chinelo em mim para parar de cantar. Aí eu parava, aí eu cantava no meu quarto sozinho, escondido, trancado, com som alto, para ninguém me ouvir. Eu lembro que meu pai, quando todo mundo começava a falar de música, e óbvio que irmão não perdoa irmão, é ou não é? Aí quando falava de música, todo mundo começava a tirar um barato da minha cara, que eu não sabia cantar, não sabia. Sabe? Você canta? Não. Você toca? Não. Você faz música? Não. Toca violão? Não. E todo mundo toca. Aí meu pai fala, não, mas você tem uma voz boa para fazer rádio. Que mentira, minha voz de taquara rachada, nunca foi boa. Não, não é? Mentira não, né? Mas meu pai tentava me incentivar para mim não ficar. Quem entendeu, gente? Você está entendendo isso? Sim ou não? Eu não tinha talento nenhum para música, não tinha mesmo, não tinha.
Só que eu olhava, eu via meu irmão Levi ministrava louvor na igreja, e eu achava aquilo lindo. E eu falava, Senhor, um dia eu quero ministrar assim na tua obra, para o Senhor. Eu quero. Então eu não queria cantar para mim, eu queria cantar para fazer a obra. Quem entendeu, gente? Eu não queria tocar para mim. Tanto que até hoje, André sabe, eu não gosto de ficar tocando. Eu não gosto de ficar tocando, não gosto de pegar o violão e ficar lá tocando sozinho. Lá em casa, quantas vezes eu fiz isso, André? Quantas vezes, Gabriel? Acho que pouquíssimas, né? Porque eu não gosto de ficar, sabe? Porque assim, tem um músico, e não é errado, tem um músico que gosta de ficar lá curtindo o violão, tocando, aí toca várias músicas, e canta, e fica lá solando. Por exemplo, eu vejo músicos que o cara fica o tempo inteiro com o violão na mão. Eu não tenho isso. O que eu aprendi é literalmente para servir na igreja. Quem entendeu? E Deus foi ministrando e foi me dando. Aí eu aprendi a tocar bateria, aí eu tocava na igreja para o Senhor. E eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, eu nunca vou tocar em lugar nenhum que não seja para o Senhor. Esse foi um propósito que eu fiz com Deus, quando eu comecei a aprender a tocar. Amém? E até hoje eu tento manter isso. Quem pegou? Eu comecei a buscar Deus. Então tudo que eu fui aprendendo, eu ia aprendendo para o reino. Então precisava de alguém para cantar na igreja e ministrar. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Você canta? Não, mas estou aqui. Aí a pastora Léa, com muita paciência, me colocou no grupo de louvor e começou a me ensinar. Posso ouvir um glória a Deus? Começou a me ensinar. No começo eu cantava com o microfone desligado, porque eu era muito ruim e atrapalhava os outros. Aí Deus foi me dando graça, eu fui aprendendo. E aí eu comecei a cantar. E aí Deus foi abençoando, porque eu queria fazer para o reino. Eu vi a necessidade da igreja e eu queria fazer. Traduzindo, eu acabei virando o principal ministrador do louvor da igreja. Então eu ministrava todos os louvores, todos os cultos, o tempo inteiro. E as pessoas que cantavam melhor que eu, sempre colocavam para mim ministrar. Vai lá ministrar, vai lá, vai lá, vai lá. E Deus foi honrando. Aí teve um dia na igreja que, nós estávamos em Calmon-Viana, aí abriu a igreja do Oliveira, a maioria da galera era do Oliveira, que tinha ido para Calmon, e foi para lá, chegou lá, ficamos sem grupo de louvor. Sobrou eu e Jairo. O bispo Jairo, na época, era obreiro. Vamos nós, começamos o grupo de louvor do zero, eu e ele. Bora, vamos. Aí o bispo Jairo veio para o Itaim. Na época, obreiro, veio aqui com o pastor Giovan, muitos anos atrás, para tocar teclado aqui. Acho que quem é mais das antigas lembra o tempo que ele estava aqui. E aí ficou eu e Deus. E agora? Não tem ninguém para tocar. Eu falei, dá o violão aí. Sabe tocar? Não. Aprendi 3, 4 notas. E fui lá. Quem deu graça? Porque eu não queria para mim, eu queria para quem? Para o reino. Quem pegou essa, gente? Você está entendendo? Que quando você coloca para o reino, Deus começa a prosperar e você começa a ser abençoado, porque tem um propósito por trás disso. Amém? Então eu aprendi violão, então eu tocava bateria, violão e cantava. Aí chegou um tempo na igreja que não tinha violão. Eu não lembro o que aconteceu, eu não sei se roubaram o violão. Eu não lembro o que aconteceu, eu sei que não tinha violão na igreja, só tinha o teclado. Eu falei, Senhor, só tem o teclado, e agora? Fui para a internet aprender as notas do teclado, e aprendi a tocar e fui. Porque eu tinha um propósito do... Quem pegou essa? Você está entendendo, gente? Tudo que você coloca como propósito para o reino, Deus prospera na tua vida. Porque nós temos que restabelecer o reino de Deus na terra. Deus não vai te dar poder de expulsar demônio para você ficar ostentando. Ah, eu tenho esse poder. Nossa, você expulsou o demônio, você não, eu posso. Ih, meu filho, você está perdido. Quem entendeu, gente? Tá ok, gente? Sabe, às vezes as pessoas fazem um show, em vez de fazer a obra. Cuidado com isso. Por quê? Porque no show a pessoa se sente o popstar, a estrela. Não, você está aí para fazer o reino. Quem pegou? Se você quer cantar para o Senhor Jesus, porque você quer mostrar a tua voz e quer que as pessoas te aplaudam, teu ministério não vai sair do chão. E se sair, vai afundar. Se você quer pregar, porque para as pessoas baterem nas suas costas e falar que lindo você pregando,
Uma coisa que eu aprendi, gente, a sua primeira pregação não é na igreja, a sua primeira pregação é lá fora da igreja. Tem gente que quer pregar quando a igreja está cheia. Você tem que pregar primeiro para aquela pessoa que precisa de Jesus lá fora. Que aí Deus vai trazer ela para a igreja. Depois Deus vai estabelecer isso sobre a tua vida. Quem está pegando isso, gente? O reino precisa ser estabelecido. E só vai funcionar se você colocar Cristo no centro de tudo. Pastor, eu quero que minha vida mude. Glória a Deus por isso. Mas para quê? Qual é o propósito? Quem pegou essa? Eu quero prosperar. Para quê? Qual é o propósito? Por isso, filho, que quem não entrega para Deus, não recebe de Deus. Não adianta. Jesus entregou tudo. Os apóstolos entregaram e receberam o quê? Tudo. O reino foi estabelecido. Jesus veio restabelecer esse reino. Veio nos dar autoridade sobre o espírito maligno. Veio nos dar autoridade sobre a natureza. Por isso que quando a tempestade estava lá e o vento estava lá, gente, tem pessoas que falam, não, foi o diabo que lhe mandou aquela tempestade para matar os discípulos. Aonde o diabo tem poder sobre o vento e sobre as águas? Não foi, era a natureza. Era o quê, gente? Tanto que Jesus não fala com o diabo, mas fala com vento, mar. Se fosse um demônio agindo ali, o que Jesus ia falar? Espírito maligno, está provocando essas ondas aí. Vai embora. Jesus falou com a natureza, ou seja, você tem poder sobre a natureza. Quem pegou essa, gente? Olha que quando tem casos que Jesus não fala para curar, Jesus fala com demônios. Tinha uma mulher no templo, e esse caso é famoso, que ela andava curvada, porque tinha um demônio alojado nas costas dela. E Jesus manda o demônio sair. E ela fica... Posso ouvir glória a Deus? Mas, por exemplo, o cego Bartimeu não tinha demônio, era um problema físico. E Jesus liberou os olhos dele, dizendo, vê a tua fé. Veja que Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, mas também sobre o mundo físico. O problema de Bartimeu era físico, não era espiritual. Quem pegou essa? O problema da mulher, que foi pega no ato de adultério, era o quê? Demônios. Diga assim, demônios. Foi mandado embora. O problema da mulher samaritana não era demônios, era o quê? Emocional. E Jesus fez o quê? Curou ela. Quem pegou essa, gente? Você está entendendo isso, sim ou não? A autoridade de Deus, estabelecida por Deus, através do poder do Senhor Jesus, ela está acima de tudo e isso foi dado para você. Mas você tem que aprender a usá-los. Em nome de quem, gente? Pastor, eu quero que minha família seja restaurada. Ótimo. Mas coloque tua família no altar de Deus para servir o Senhor. E você vai ver que as coisas de Deus vão fluir dentro de você e através de você. Por quê? Porque o reino do Senhor será estabelecido. Em nome de quem, gente? Você está entendendo isso? Pastor, eu quero ter paz no meu coração. O reino do Senhor vai ser estabelecido. Porque Ele é o príncipe da... Você entendeu isso? Você está entendendo essa palavra? Deus, Jesus veio restabelecer. A trajetória de Jesus na terra tem duas fases. A primeira fase é a fase de Jesus humano, ser humano, a qual Ele não usa sua divindade. Ele usa o poder que Deus determinou aos homens. Quem entendeu essa, gente? Por quê? Porque Ele reestabeleceu o poder do homem que foi colocado lá no jardim do Éden. A segunda fase, Ele vem como Cristo glorificado, ressurreto, aquele que foi dado o poder nos céus e na terra. E quando isso acontece, Ele não manifesta mais a sua divindade para fazer as ações na terra.
Mas ele dá ordem aos discípulos para fazer isso. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo e curai enfermos, expulsai demônios, libertai os cativos. Diga glória a Deus. Ele estabeleceu o padrão, mostrou para os discípulos como é que faz, dizendo: ei, Deus criou vocês para governar sobre a terra. Vocês estão perdendo isso, deixando Satanás governar no lugar de vocês. Eu estou restabelecendo. E a partir de agora, vocês vão continuar o reino. Vocês vão continuar isso. Amém? Então, se tem alguém na tua casa sofrendo, é você que Deus vai usar para restaurar isso. Se a tua família, se os teus parentes, se os teus vizinhos estão sofrendo, Deus vai te usar para restaurar isso. Porque o poder está nas tuas mãos. Amém? Levante-se como uma voz profética no meio do teu lar e ordene que o mal saia de lá. Ordene cura sobre o teu corpo. Ordene cura sobre a tua saúde. Ordene que o mal saia de lá. E isso vai acontecer em nome de quem? Ordene salvação. E a salvação vai chegar. Porque você tem o poder. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? E eu queria fazer uma oração agora com você. Para você entender isso. E não só entender, mas praticar isso. Em um nome do Senhor Jesus. Amém? Se houver um mal na tua vida, meu irmão, você tem que ir contra ele. Se houver uma área da tua vida aí que está sendo destruída, você tem que ir contra. Se tem uma área da vida aí que você ainda não deixou Deus entrar, deixa Deus entrar. Comece a estabelecer o reino de Deus sobre a tua vida, que o reino de Deus vai ser estabelecido sobre todas as áreas da tua vida. Porque foi para isso que Jesus veio. Amém? Fica de pé no teu lugar aí, por favor. Feche teus olhos aí, coloca a mão no teu coração. Com teus olhos fechados, com toda a tua fé. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero restabelecer o reino de Deus sobre a minha vida. Eu não aceito, Senhor, nenhum mal, nenhuma amarração sobre a minha vida e sobre os meus caminhos. Espírito Santo, começa a restaurar em mim e através de mim, porque eu quero, Pai, ser o Senhor dentro do meu lar, restabelecer, Senhor, aquilo que o Senhor me deu e que eu perdi, mas eu quero de volta. Em um nome do Senhor Jesus. Começa a orar agora, se entrega a Deus aí. Começa a pedir para Deus arrancar. Se tem um mal na tua vida, se tem um mal na tua casa, nos teus caminhos, se as coisas não estão dando certo, se no teu coração ainda está preso, se o teu coração ainda está amarrado, se o teu coração ainda está amarrado sobre qualquer circunstância, em qualquer área, começa a falar com Deus aí. Fala: Senhor, eu não quero mais, eu não aceito mais. Espírito Santo, eu quero ser liberto, Pai. Eu quero usar o poder que o Senhor tem me dado.